Olá pessoal, como vocês estão? Foi dia de gain ou loss? Bora para mais uma visão de mercado. Pessoal, vocês sabem a importância do 50% em um movimento? Se não, a gente vai explicar agora o porquê da importância do 50%. O que isso quer dizer? Todo movimento de alta, que a gente vê o rompimento e a continuidade, ou movimento de baixa, que ele vem com rompimento e continuidade, a gente precisa dos 50% para indicar o quê? Que essa pernada que ele rompeu, tanto para baixo, tanto para cima, é verdadeira e não é um fake. Então, o que seria um fake? Um movimento que corrige pouco, sobe, depois ele tende a capturar isso aqui que a gente considera como liquidez, para vir no seu 50% e subir. Por isso muita gente acaba se posicionando nessa região aqui de rompimento ou aqui, ele volta, tira você e depois vai. Então é por esses motivos aí, tá? Então a gente pode ver aqui claramente no Bitcoin hoje, né, o que acontece. A gente tem essa mínima aqui, certo? Aí até o final do dia aqui, quase no final do dia de ontem, a gente tinha essa máxima. E o que ele fez? Ele rompeu, isso que ele rompeu, você vê que é uma pernada aqui, ó. Então o que ele fez? Fez pouca correção onde estava 50%, nessa região aqui. Ele veio? Não. Então o que isso significa? Que isso aqui é a zona de liquidez. Se isso é zona de liquidez, a gente estende essa pernada para cá. Então, se essa pernada vir para cá, a gente tem 50% nessa região aqui, certo? A gente tem essa região aqui, a pernada maior é aqui para ele continuar subindo. Então, aí você me pergunta, por que é validado esse order block aqui nessa região, que a gente já vai falar que foi uma entrada de hoje, tá? Para subir comprado. E aqui a gente não considera, ou aqui a gente não considera. Simples, pessoal. Quando você tem um movimento aqui que ele rompeu e depois ele corrigiu no 50%, ó, como você pode ver, corrigiu 50%, ele rompe de novo esse topo, a gente tem uma nova perna. E, ó, você pode ver que ele rompe bem pequenininho aqui, ó, bem pequenininho. Se você pegar, ó, deixa eu dar um zoom aqui, cadê? Ó, nessa regiãozinha aqui, ó, vocês podem ver, ó, o ponto máximo aqui era dele, ele rompeu com esse corpinho aqui, um pouquinho a coisa, mas rompeu. Então, com isso, a gente tem uma nova região de perna, porque ele rompeu, corrigiu 50%, então essa pernada aqui é verdadeira. Então o que a gente faz? A gente marca a nossa máxima aqui, nossa mínima. Rompeu? Rompeu, tá? Então a gente tem essa máxima com essa zona de liquidez aqui, ó, isso aqui tudo é liquidez, tá bom? Tudo liquidez, tudo liquidez. E onde está o nosso order block? Aqui nessa região. Então com isso, ele vem fazer o que? O pessoal que veio aqui, comprou aqui, ou que comprou rompimento, vem e estopa, tira todo mundo e depois ele faz um movimento bonito aqui, ó. Então, por isso 50% é tão importante, tá? Se vocês jogarem por 1 minuto, a gente tem a estratégia que foi falada no vídeo de ontem, tá? Quando você não tem noção do lado que você está, o que a gente tem aqui no movimento? Onde amanhece um dia de marca o máximo, mínima, rompeu, veio, deixou um monte de liquidez aqui, você acaba entrando no order block aqui e acaba pegando um pouco de pontinhos aqui, tá? Tô marcando meio por cima aqui, mas ele acabou acionando aqui, pegando uns pontinhos ou deixando no zero. Não atua mais na mesma região e espera uma nova quebra de estrutura, né? Onde a gente tem uma quebra de estrutura nessa região aqui. E o que acontece aqui, pessoal? Corrigiu 50%? Corrigiu, ok. Então, o que a gente tem aqui? Um order block validado nessa região aqui, ó. A gente tem refinado. Depois o que ele faz aqui? De novo, rompe, corrige seu 50% e deixa de novo uma zona de liquidez aqui. Então, o que a gente tem de novo? Uma zona compradora aqui, ó. Ele vai, mas não progride e volta a cair, dando somente para você proteger. Então, é bem tranquilo com esse estilo de operação, tá? Mais acima, se a gente for jogar aqui no final do dia, ó, a gente tem o que aqui, ó? Quebra de estrutura, certo? Quebrou a estrutura. Se ele quebrou a estrutura aqui, ó, nessa quebra, a gente tem aqui correção nos 50%. Teve. Aí a gente vem aqui e tem essa pernada. Então o que acontece? A gente tem um novo order block de região demarcado aqui. A gente tem uma nova região demarcada aqui.
Então isso aqui logo é liquidez. A gente tem entrada aqui nessa região por causa desse order block aqui, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. Esse order block aqui. Opa! Aqui, ó. Esse order block aqui. E a gente tem um stop sempre levemente acima aqui, né? Se vocês quiserem anotar o order block até aqui, sua entrada ficaria mais para essa região aqui, deixando o stop mais acima aqui e surfando o movimento aí de baixa no final do dia, tá? Agora a gente tem para amanhã aqui uma quebra de estrutura aqui, né? Teoricamente aqui tivemos uma quebra, deixou uma pequena zona de liquidez aqui, tá vindo corrigir. A gente tem esse ponto bem interessante aqui e o nosso amigo Fair Value Gap aqui também, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente vai demarcar essa região de ponta compradora, tá? Como tá muito colado aqui, a gente vai descer pro order block, tá? Então são essas duas regiões, a ponta compradora e ponta vendedora. A gente vai ter aqui essa demarcação de doji aqui, tá bom? Agora bora lá pro índice. Pessoal, já que no índice a gente tem um movimento constante de alta dele, né? A gente vê que ele tá apontado para cima, deixando várias zonas de liquidez aqui, né? E o ciclo se repete novamente, porque ó, não corrige 50% aqui, não corrige no 50%, então logo tudo isso aqui é liquidez, tá? Então no começo do dia a gente tinha demarcado aqui esse Fair Value Gap, tá? Então a gente tem esse Fair Value Gap aqui, certo? Ó, vamos demarcar aqui. A gente tem esse Fair Value Gap, já dá uma primeira operação aqui pra gente subir comprado até o fechamento do gap, tá? Fechou o gap. Opa, deixa eu marcar aqui. Não vem branco? Aqui. Fechamento do gap. Fechou o gap? Beleza, ok. Fechou o gap, a gente tem uma entrada para quem gosta de usar gap também como order block, né? Porque a gente tem como order block aqui essa região aqui por um simples motivo, pessoal. Para quem acreditava na venda, porque quebrou a estrutura aqui, ó. Como vocês podem ver. Ah, mas só quebrou com pavio. Não, pessoal, isso aqui não é um corpinho, ó. Isso aqui é um corpinho. Então ele quebrou com o corpo. Quebrou aqui, subiu. Tudo bem que é um topo duplo, zona de liquidez extrema. Mas quem é ousado e acredita numa correção, né? Antes dele subir ou vir mais a fundo, uma correção mais a fundo, como foi hoje, acabou pegando mais uns pontinhos aqui, tá? Logo nisso que a gente identifica que ele estava dando ponto de compra aqui no 1 minuto, que é a estratégia que eu falei para vocês de ontem e acabei de mostrar no Bitcoin. E ele dá mais uma vez compra aqui. E aqui que a gente identifica? Dia travado. Por que dia travado? Marcou máxima, marcou mínima, veio para mínima, rejeitou, foi para máxima, rejeitou, não rompeu. Então tá travado nesse range aqui, tá? Então depois disso a gente vê que já pegou praticamente a parcela aqui de pontuação, fica a questão de vir pegar aqui uma nova região de venda, né? Uma região mais estruturada, porque ele quebrou a estrutura, saiu do travamento aqui. Então a partir do momento que desceu, a gente tem esse order block aqui que foi demarcado. Ele foi demarcado dando a possível venda para você que viu esse movimento. Como a gente está em dias de alta, rompeu aqui, deixou essa zona de liquidez, poderia demarcar aqui, ou ele travar aqui. Quem acredita que pode ser um fundo que seria defendido, ele avança um pouquinho e depois sobe o resto do dia aí, né? Dando esse movimento. Se vocês correrem no minuto, fica bem mais prático você ver todo o movimento do dia de hoje, ó. Sem usar o dia anterior. Ah, eu não sei que lado tá. Marcou máxima, marcou mínima. Rompeu, rompeu. Deixou liquidez? Deixou. Tá. Cadê o order block? Tá aqui no fundo, ó. Marcou? Marcou. Primeira entrada. Show. Ah, não acredito na compra. Vamos de venda então. Marcou aqui. Quebrou. Estrutura. Quebrou. Ah, aqui ó, quebrou. Tudo liquidez, liquidez. Onde está nosso order block? Região aqui ó. Máxima do order block, mínima do order block. 50%. Foi. Deu um certo reteste na região aqui. E volta a cair, dando movimento. E novamente, para quem acreditava na alta, conseguiu pegar isso aqui, não acreditava que ia romper de primeira, deixou uma nova liquidez, quebrando esse choque secundário, induzindo o pessoal a comprar aqui,
porque isso aqui não corrigiu no seu 50%, então logo a liquidez, vem aqui a mesma coisa aqui, faltou pouco para corrigir o 50% aqui, mesma coisa a liquidez, dá uma nova operação nessa região aqui, gerando mais pontuação. A gente tem identificado que essa parte pelos 5 minutos estava lateral, tá? Só que vocês já somaram quase mais de 1000 pontos, né? Ou 1000 pontos. A gente vê de novo a cena se repetindo, ó. Corrigiu, foi, 50 aqui da pernada, rompeu, valida aqui o nosso order block. 50% nessa região, desce, vendido novamente, tá? E sim, sucessivamente em todo o mercado. Vamos pegar aqui depois que ele rompeu, tá em tendência de baixa. Pô, não consigo identificar a tendência de baixa. Tem esse movimento de quebra de estrutura, deixa toda essa zona de liquidez, dando a entrada no order block aqui embaixo, ó. A gente prioriza o Doji, porque o Doji chama mais o preço. Era que o order block, se você pensou, está correto. Mas a gente sempre dá preferência para Doji. Infelizmente ele violina aqui, depois ele sobe. A vida não é um morango também para tudo da gain, né? Também dá loss. E o de 5 minutos que vocês viram lá, você poderia ter refinado aqui no minuto, pegando mais em cima ainda, quase praticamente cravando. E aqui descendo novamente, tá? Então, amanhã a gente tem o seguinte movimento, apagando tudo isso aqui, ó, já foi usado, esses order block, tudo bonitinho. A gente vai ter novas situações, tá? Deixa eu apagar isso aqui que a gente não vai usar mais também. Ponta vendedora, a gente tem essa região, tá? Ponta compradora, essa região. E vamos marcar aqui também o nosso outro order block aqui, tá bom? Temos esses dois pontos e vamos ver como que vai ser amanhã o mercado, tá? Agora, bora para o dólar. Pessoal, já aqui no dólar que a gente vê um dólar que já amanhece o quê? Rompendo, tá? Rompendo com pouca força, sinalizando que podia dar algum movimento nessas regiões aqui no minuto e continuar caindo. Ele veio, fez o seu trabalho e caiu, e depois ele quebra uma nova estrutura de alta aqui. Trazendo para cima, quem usa o 5, fechamento de gap igual no índice, tomou um stop aqui e depois fez a sua reentrada nessa região de doji aqui. Por quê? Isso aqui também é uma zona de liquidez, tá? Como ele deixou zona de liquidez aqui, a gente pode entrar aqui. E aqui tem outra região de liquidez, onde a gente podia ter feito uma nova entrada aqui e surfar todo esse movimento de baixa, tá bom? Na parte compradora a gente não teve pelos 5 minutos, porque simplesmente ele só foi, né? Pega e vai embora. E depois a de baixo, quem usou somente o dia, também não teve entradas pelos 5 minutos quem usou o dia. Então a gente correndo um minuto, pessoal, o que a gente consegue observar? A gente vê que a gente tem uma mínima, tá? Aí a gente coloca aqui porque a gente não usa só o pavio, tem que romper com o corpo, e aquele rompe com o corpo. Então aquele rompe com o corpo, a gente tem aqui esse movimento aqui, tá? Então isso aqui logo é liquidez. Isso aqui logo é liquidez, a gente vai o quê? Como o dólar, ele machuca, a gente tem esse order block aqui. Só que esse pavio aqui já come um pedacinho. Então o que a gente faz? A gente refina ele aqui, ó. Refinando, vamos colocar então a máxima aqui. A gente coloca aqui a nossa entrada e pega esse pedaço. Ah, mas estou desconfortável. Beleza, você pode pegar esse pavio aqui também, porque esse aqui pode ser região de liquidez. Só que ele deixou uma liquidez aqui, então valeria o teste aqui. Se você vendeu aqui, colocou stop curto e tomou stop, você tem a obrigação de entrar aqui e pegar depois essa região, tá? Já para quem acreditava numa ponta compradora, você ignorando totalmente esse pavio, o que acontece? Você vê esse movimento aqui, ó, onde ele deixa uma liquidez ruinzinha, depois sobe, ativando uma região aqui onde a gente não tem um order block bem adequado, né? Aqui, se for colocar aqui, ó, hoje a gente tem que colocar o pavio por aqui. Não coloco aqui, por mais que possa ter acionado aqui, eu não vou colocar como gain. A gente vê o movimento de alta e exclui essa entrada aqui, tá? Porque tá muito colado aqui, ó, muito colado, e não tem nenhum order block praticamente livre aqui, tá? Pra gente poder trabalhar. E depois ele segue o seu movimento de alta aqui, faz o rompimento, induz o pessoal a comprar aqui, depois capota e vai embora. E assim por diante chega o movimento. A gente tem mais nada, porque está tudo muito longe, né? E a gente espera ele chegar no movimento mais perto aqui, né? Da venda aqui do topo. Só, pessoal, a gente tem que prestar atenção numa coisa também. Se ele rompeu aqui, tentou
corrigir no 50%, voltou aqui quase perto dos 50%, não conseguiu cair e fazer o fake boss, volta e ganha token, é alta, tá, pessoal? Tem que esperar quebrar uma nova estrutura aqui para tentar vender. Então tudo bem, se você tomou stop aqui, não tem problema, tá? E depois disso a gente tem uma nova quebra de estrutura nessa região aqui, né? Porque ele faz o seu fake boss aqui no micro, ó. Ele quebra a estrutura, desce, deixa a zona de liquidez, porém entra para acionar aqui a queda, tá? E o dólar termina desse jeito, com esses movimentos. Para amanhã, o que a gente tem? A gente tem esse Candle Order Block aqui nessa região e possível entrada nesse Fair Value Gap aqui, tá bom? Fiquem atentos com essa região aqui, ó, que se ele amanhecer por aqui, ele vem buscar esse aqui, tá? Ele vem buscar essa região aqui para talvez depois subir. Se caso amanhecer aqui em cima, fica melhor essa entrada aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, obrigado e até a próxima.